Salve, salve, Demolei Sergipe! Estamos aqui gravando mais uma entrevista do Projeto Estadual Entrevista do Mês. E a gente está trazendo hoje um convidado ilustre, aí da Ordem Demolei Sergipana, o tio Noilson, que é do capítulo Felizmino Menezes dos Santos. Sem mais delongas, vamos tentar conhecer um pouco mais agora, não o maçom, não o Demolei, mas sim o Noilson Júnior. Pode falar, meu tio. Então, meu sobrinho, irmão, me chamo Noilson Júnior Passo Souza, tenho 24 anos, sou lagartense, né? Eu nasci em Lagarto, atuo há 6 anos na Prefeitura Municipal de Lagarto, lá sou técnico administrativo e recém-formado pela Federal de Sergipe enquanto nutricionista. Então, Como é que o senhor teve os primeiros contatos com a Ordem Demolei? eu estava na fase da adolescência, lá para os 16, 17 anos, muito sisudo, um pouco difícil essa convivência em casa. E aí, por intermédio de um irmão maçom, do tio Ricardo, do tio Ricardo Rodrigues, houve esse contato com o meu avô, que também é maçom, né? E aí ele explicou, até palavras dele naquela época, que tinha um grupo de jovens bacana lá na cidade de Lagarto, que desenvolviam uns trabalhos legais, que estavam pretendendo ter uma iniciação. E aí, naquela remessa lá no dia 18 de setembro, 18 de setembro de 2010 foi iniciado junto a outros 6 jovens, e que acredito que não tem nada para que aconteça ao acaso. Eu acho que tinha um propósito naquele momento de que eu poderia não só aprender, mas poder entrar na instituição, poder ter algum conhecimento. Maravilha. Para esclarecer para o pessoal, o senhor já foi mestre conselheiro, não é? O senhor já foi mestre conselheiro estadual aqui de Sergipe. O senhor já foi grande conselho, atualmente ainda é, e o senhor é PCC, atualmente do capítulo Felizmino. Mas a nossa pergunta agora é em questão de quando o senhor ainda era Demolei. Eu gostaria de saber, na sua visão, claro, qual que você acha que eram as maiores dificuldades de um mestre conselheiro estadual de antigamente, que talvez ele não tenha mais hoje essas dificuldades? Eu posso afirmar para você com toda certeza de que hoje o momento que o Gabinete Estadual de Sergipe vive é um momento totalmente diferente daquele que eu vivi lá em 2012. Por quê? Hoje, vocês, Gabinete Estadual, né, essa engrenagem do Gabinete Estadual de Sergipe, colocam em prática nos capítulos uma coisa meio que enraizada, né? Houve um trabalho para você trabalhar com essa engrenagem de certificado de referência nacional, campanha nacional de incentivo à excelência, a questão das tarefas obrigatórias, tarefas opcionais, a questão de como se fazer gestão no capítulo Demolei, como você pode assessorar. Isso foi uma coisa que até então não existia lá aqui no estado de Sergipe, e que ser mestre conselheiro estadual, até o momento que eu fui empossado, era meio que você ter a representatividade no estado de Sergipe, a nível de liderança juvenil, para o Supremo Conselho. Então o Supremo Conselho ter uma pessoa, ter uma liderança juvenil que pudesse representar o estado de Sergipe, né, em compromissos diversos, que pudesse ter a função ali do Demolei do estado. Mas a nível de gerenciar a engrenagem, de você fazer a coisa acontecer, não tinha muito essa questão de conhecimento de haver gestão, essa questão de conhecimento de como se fazer gestão junto aos nossos meninos, né? Havia muita dificuldade. O mestre conselheiro naquela época era empossado tendo a noção de que quais eram os compromissos dele naquela época. Ele toma posse e dá posse ao novo gestor. Não tinha planos de gestão até então que pudesse ser investigado, pudesse ser analisado e melhorar, né? Que a nossa intenção hoje é sempre essa, ter os projetos de base e, de acordo com esses projetos de base, a gente poder enriquecer cada vez mais a gestão dos nossos sobrinhos mais conselheiros. Então acho que foi essa a grande transição, né? Você ter um gabinete estadual que até então não tinha conhecimento, aí entra nesse momento uma gestão formada pelo tio Wellington, inovadora, muito visionária no que diz respeito à administração, e ele, com o conhecimento dele sobre a Ordem Demolei também, muito me auxiliou naquele momento como grande mestre estadual adjunto, né? Essa parceria que fizemos enquanto mestre conselheiro estadual e mestre estadual adjunto, para que pudéssemos, na verdade, incrementar, fazer acontecer os projetos do Supremo Conselho, do Gabinete Nacional, no nosso estado. Então houve todo um momento de estudo, foram muitas noites de conversa, de palestra, de estudo a fundo para poder fazer isso acontecer no estado. E aí deu tudo certo, graças a Deus. Os sobrinhos que chegaram no momento posterior, o Vira Neto com o Júnior Marcos, o Tássio Brito, o Norton, o Lance, todos eles são vários, na verdade, deram continuidade a esse trabalho, e hoje vocês tomam partido nessa situação muito melhor do que eu naquela época. Uma maravilha. E uma curiosidade para quem está assistindo, tio Noilson, quando foi coordenador nacional, ele foi coordenador do nosso querido irmão Franco, que atualmente é mestre conselheiro nacional adjunto, né? E recentemente estava reclamando que tio Noilson era um coordenador muito casca grossa, era muito exigente,
na época. Então, pessoal, vocês estão assistindo aí, você vê como a Ordem Demolei, todo mundo está interligado, todo mundo se conhece, é uma coisa simplesmente fantástica. Mas dando continuidade, a pergunta que a gente fica agora, a penúltima para a gente encerrar também, são as lições. Quais lições o senhor acha que teve como Demolei, como maçom, como mestre conselheiro do capítulo, como mestre conselheiro estadual, grande conselho? No primeiro momento, como Demolei ativo, né, enquanto iniciático, apesar de ter essa postura de ser proativa, de procurar fazer a coisa acontecer, você é muito imaturo ainda, até pela questão da idade e do conhecimento numa nova instituição, num novo ambiente que você vai frequentar. Então é bem um momento de aprendizado. No segundo momento, como Demolei grau 2, eu não tive esse momento também de estudar, né, de poder estudar para poder colocar em prática. Eu fui meio que obrigado a aprender fazendo, né, e graças a Deus tive a oportunidade de fazer acontecer. Deu tudo certo naquele momento, tive grandes referências para poder me auxiliar naquele momento. É o sobrinho Kaique lá do Lagarto, a figura do irmão Hélio. Foram sempre figuras bem importantes para que eu pudesse direcionar esse meu comportamento de uma maneira mais assídua, mais legal para o meu capítulo. Nesse momento, como Demolei ativo, eu percebo que que eu atuei mais com uma peça no tabuleiro que era como se fosse, não sei, uma força para atuar e fazer acontecer a situação. Meio que uma mão na massa, uma engrenagem que dependia de uma mola, de um parafuso que seria eu. Então a gente, em comunhão com os outros irmãos, a gente tinha essa questão de ser naquele momento uma peça fundamental para que o quebra-cabeça pudesse girar, para que pudesse ser montado no final das contas. E hoje, na figura de maçom, na figura de presidente do Conselho Consultivo, é muito engraçado que eu percebo que eu, apesar de ser nutricionista, atuo muito como um psicólogo amador. Então é o diferencial. Naquele momento, como Demolei ativo, a gente estava atuando como linha de frente, como na verdade, um obreiro da instituição. E hoje, como Conselho Consultivo, como presidente do Conselho Consultivo, a gente atua mais nessa questão de saber lidar com o sobrinho, saber lidar com as divergências que acontecem, né? E é uma situação muito interessante porque problemas acontecem. A gente pensa que a loja maçônica, por trabalhar com homens, será uma coisa um pouco mais difícil, né? Lidar com cabeças pensantes, pais de família. Só que nem sempre. A gente percebe que no capítulo da Demolei também, os jovens são, sei lá, 20 cabeças que estão inseridas em 20 famílias diferentes. Então cada um tem seu costume próprio, cada um tem sua forma de viver. E ao chegar lá nessa comunhão, que são as nossas reuniões, nesse momento que a gente está congregado ali, há sim divergência, a gente precisa atuar como uma figura que vai estar ali atuando meio como psicólogo mesmo, né, para poder aparar essas arestas e não deixar que as divergências aconteçam entre os sobrinhos, né? Acho que esses são esses momentos aí. Meu tio, para encerrar, a gente também quer saber agora, você falou tanto sobre a Ordem Demolei e as passagens e tudo mais, acredito que quem está assistindo também quer saber agora, se o senhor lembra de cabeça, alguma história engraçada, alguma resenha que a Ordem Demolei pôde proporcionar, alguma história que quando você lembra em casa, na cozinha, você se acaba de dar risada, alguma coisa que teve aí na passagem durante esses anos na Ordem Demolei sergipana? Lá em 2013, no encerramento do Congresso Estadual que aconteceu em Itabaiana, o Congresso encerrou no sábado à noite, né? E eu estaria voltando para Lagarto. Só que aí o tio Edson naquela época, não, vamos ficar aqui em casa, vamos descansar por aqui amanhã, você segue viagem e volta para Lagarto. Então eu passei a noite do sábado em Itabaiana, né? No domingo, estava com a minha namorada, Janaína, e acabou que a gente ficou em Itabaiana no outro dia, quando a gente foi voltar para Lagarto, e acabou que a gente esperou o dia anoitecer para a gente voltar para casa. A gente foi pegar um táxi para voltar para Lagarto, e naquele momento que a gente chegou no ponto do táxi, não tinha grandes opções. A única opção que tinha, não tinha mais ônibus na cidade nesse dia para voltar para Lagarto, tinha um táxi que estaria voltando dentro de instantes, né, quando atingisse a lotação. E acabou que era um carro velho, era um carro muito velho, que a gente percebeu que não tinha condições de fazer viagem. Mas naquele momento era o carro que a gente ia para voltar para Lagarto, para a cidade da gente. E aí a gente acabou fazendo a viagem com aquele taxista ali. Cara, foi um momento muito, muito louco. Por quê? Porque esse carro, cara, ele era tão velho que ele acabou, por incrível que pareça, ele acabou tendo curto-circuito no painel. E acabou que esse curto-circuito que teve no painel, em certo momento pegou fogo no carro, né? E aí quando a gente percebeu no meio da viagem, à noite, tudo escuro, que o carro que a gente tava viajando, que era o último carro que ia pra voltar pra cidade,
começou a pegar fogo no painel, cara, foi uma situação muito tensa. E acabou que no final da história, a gente pediu pro taxista para, encosta no carro aí, que não tem condições, a gente vai passar por uma coisa pior aqui. Aí ele parou no acostamento, isso umas 7h30, 8 da noite já. Ele parou no acostamento, e aí os passageiros do táxi começaram a dar com a mão, pedindo carona pra alguém que passasse. Até que passou um cara, um rapaz numa caminhonete, e aí subiu todo mundo. Eu, a namorada, o pessoal que tava no táxi subiu na caminhonete, meio que naquele vento todo, a gente voltou pra Lagarto, e aí cheguei em Lagarto já quase 9h30, quase 10 da noite, né? Isso no pós-congresso estadual, que eu tava deixando o carro do Mestre Conselheiro Estadual. Então não só na época quando eu tava atuando com o Mestre Conselheiro Estadual nas viagens, mas apesar de deixar o carro, teve uma surpresa. Uma surpresa muito desagradável, mas passou, né? E aí interessante também que nesse momento de desespero, o carro pegou fogo lá, a gente acabou deixando nossos objetos dentro do táxi. E a gente voltou para Lagarto, nem deu conta do material que ter ficado no táxi. E aí depois foi uma dificuldade danada para poder encontrar quem era esse taxista, para poder pegar as mochilas da gente, os troféus que a gente tinha recebido no encerramento do congresso. É uma história que até a nossa tia Janaína comenta até hoje também, mas a gente venceu e tá tudo certo. Então, são essas histórias que eu acredito que deixam a Ordem Demolei cada vez mais engraçada. E eu só tenho a agradecer mais uma vez pelo seu tempo, Tinus, de ter podido participar desse projeto que a gente está tentando fazer com que ele seja cada vez mais extensivo e ocorra de uma maneira mais constante. Então, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado por ter participado. O Gabinete Estadual agradece muito. E, meus irmãos, vocês que nos acompanham, em breve nós postaremos mais vídeos e você vai poder acompanhar esse vídeo na íntegra assim que ele for lançado. Muito obrigado a todos que estão assistindo e até a próxima.